Vocês conhecem bem que é o final do Sermão do Monte. E é interessante que a gente leu recentemente Mateus, só que muitas das coisas que eu li ali, novamente no Sermão do Monte, me chamou muita atenção. E eu queria aqui fazer um de trás para frente. A gente vai começar falando sobre alicerces, mas que não vai terminar aqui. Eu vou voltar mais a essa palavra, porque existe coisas no Sermão do Monte que são tão atuais para nós hoje como jovens no mundo pós-moderno. E eu estava vindo no carro e conversando com Deus a respeito de tudo que eu ia falar. E é lógico que eu escrevi um bocado de coisa aqui. E o Senhor foi expandindo aquilo que eu ia falar. E aí o Senhor foi colocando no meu coração algumas coisas, que eu disse: Senhor, agora até eu estou confuso o que é que eu vou falar. Porque não cabe tudo numa coisa só. Mas a gente vai começar de trás para frente, para falar primeiro sobre alicerces. Vai falar a respeito de como nutrir ou ter esses alicerces. E o que a gente vai falar aqui hoje é uma introdução de uma série de mensagens a respeito disso. E eu queria já marcar, a gente já tinha marcado para o próximo sábado uma live. E essa live, ela vai mudar o sentido do que eu tinha na minha cabeça, e ela vai ser a continuação daquilo que eu vou falar hoje, amém? Então tudo aquilo que a gente vai falar hoje, continua sábado na live pelo Instagram. Então vocês já estão intimados a estarem lá, porque vocês estão pegando o início dessa série de mensagens. Agora vê só, lá em Mateus 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27, ele vai falar a respeito de fundamentos ou alicerces. Na sua Bíblia pode estar lá em cima, os 2 fundamentos. E é um texto muito conhecido que eu vou ler aqui com vocês, queria que vocês acompanhassem. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios e sopraram contra aquela casa, e ela desabou, sendo uma grande ruína. Foi um grande baque, foi um baque que destruiu toda aquela casa. Meu irmão, se trata de um sermão chamado Sermão do Monte. Jesus tinha toda a audiência à sua disposição. Jesus, por onde ele percorria, uma grande multidão o seguia, porque ele fazia maravilhas, ele curava, ele multiplicava os pães e peixes, ele fazia milagres, ele expulsava demônios e muitas outras coisas, e muita gente acompanhava ele porque queria ver o que é que ele estava fazendo, queria ouvir desse homem que fazia tantas coisas, tantos milagres e tantas coisas. Então Jesus estava diante de uma grande multidão, e esse sermão chama do monte porque a região onde ele estava era tipo um monte, em que ele podia falar de uma posição mais alta e a sua voz ecoava pela multidão. E nesse sermão, ele tinha diante dele muitas pessoas, uma audiência muito grande, e ele podia falar as coisas mais importantes agora,
porque ele tinha uma grande multidão prestando atenção nele. Então ele escolheu aqui coisas fundamentais para a vida de todo cristão. É por isso que o Sermão do Monte é conhecido como a constituição do reino de Deus. O caráter de uma pessoa seguidora de Jesus Cristo, ela se encontra no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, ele vai construir o caráter daquele que segue a Cristo. Vez ou outra, quando eu me encontro desanimado, confuso ou sem saber o que fazer, o Sermão do Monte me dá uma luz, me dá uma direção e me diz por onde eu devo caminhar. Talvez seja a parte que eu mais li na Bíblia, seja o Sermão do Monte. São capítulos curtos e às vezes quando eu saio para trabalhar eu boto lá a Bíblia em áudio e vou escutando o Sermão do Monte para o meu trabalho. Meu irmão, se você e eu absorvermos o que está aqui escrito, meu Deus, você vai viver de uma forma extraordinária. Agora é interessante porque tudo construído da forma simples, que todo mundo pudesse entender, mas de uma profundidade que só o Senhor Jesus Cristo sabia falar. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali cheio do Espírito Santo. Ele estava ali, você lembra que quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu como uma forma de pomba e saiu uma voz que atestava do alto dizendo assim: esse é meu filho amado. E ali deu-se início ao ministério de Cristo. E aqui ele começa a pronunciar um sermão do qual ele foi o exemplo vivo. Tudo o que Cristo falou, ele fez. Tudo o que ele pronunciou, ele fazia na vida dele. E ele chega no final do sermão e diz assim: olha, vocês todos me ouviram falar grandes coisas aqui. Eu falei coisas concernentes ao que uma pessoa que tem a natureza do céu, ela deve praticar. E ele diz assim: só que se você ouvir essas minhas palavras e não praticar, você será como um homem insensato que constrói sua casa sobre a areia. Agora, se você ouvir isso e colocar no seu coração, você será como um homem prudente, que constrói sua casa sobre um alicerce firme. Olha a palavra alicerce surgindo. Agora vem cá, convenhamos, para nós aqui, você não consegue ver alicerces porque eles estão sendo firmados abaixo da terra. Quando eu olho para uma pessoa assim, eu não consigo ver o alicerce dela, porque é construído embaixo da terra. Pensa comigo, como você tem construído o seu alicerce. Alicerce é aquilo que aos olhos normais ninguém consegue ver. É aquilo que você constrói na intimidade com o Senhor. É aquilo que você constrói quando está no secreto. É aquilo que você constrói quando está lendo a Bíblia e buscando uma intimidade, um conhecimento derramado na Escritura. Meu irmão, Jesus terminou o sermão nos chamando para um estilo de vida de obediência consistente, e Ele nos convocou a renunciar a valores de uma cultura secular que vivemos hoje. É interessante porque essa cultura tem invadido as igrejas. Então o Sermão do Monte, ele continua tão vivo para nós que somos aqui de dentro. Meu irmão, convenhamos que a nossa cultura é uma cultura mais perversa. Não aproveito. Para você ter ideia, nesse sermão, Jesus Cristo vai falar a respeito do pecado. Ele diz assim: vocês devem ser radicais com relação ao pecado. A gente cantou uma música aqui dizendo assim: recebe tudo, Senhor Deus. E eu orava assim: Senhor, será que isso é meu tudo? Será que eu não tenho mais para te dar? Será que é só isso aqui mesmo? Será que eu sou limitado por isso, Senhor Deus? Senhor, eu quero te dar mais.
E certa vez me perguntaram: Cleferson, como eu posso amar mais a Jesus? E eu de bate pronto respondi: simples, você precisa conhecer mais a Jesus, que à medida que você conhece a Jesus, você vai derramando e tendo mais amor por Ele. Meu irmão, se você, assim como eu, é um inconformado na sua vida espiritual, e você quer dar mais ao Senhor, para que essa música possa ser cada vez mais real na sua vida, você precisa conhecer mais a Jesus, você precisa conhecer mais a respeito daquilo que Ele falou. Nada pode ser substituível à nossa obediência constante, nem mesmo o nosso ministério ou o nosso serviço na igreja. Tragicamente, há muitos na igreja que são enganados, ou vivem sendo enganados. Nós vivemos temendo a Deus, sabendo que a nossa obediência ela será testada, ela será confrontada, ela será abalada de alguma forma, ou então abalada, não diga abalada, mas confrontada aí fora. É interessante, meu irmão, porque nós somos um ser social. Você deve socializar com as pessoas. Deus criou você, esse ser social, porque Ele é um ser social. Lembramos que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não precisava da gente para ter uma comunhão perfeita, porque a comunhão perfeita com Ele mesmo já existia. Só que Ele fez o homem com algumas características que Ele mesmo tem, e ser sociável ao homem é uma característica que Deus tinha e compartilhou conosco. É interessante porque nesse sermão também ele vai falar a respeito de ser sal da terra e luz do mundo. Sabe o que é isso? É o grau de influência que você exerce sobre as pessoas aí fora, sobre as pessoas descrentes ou aqueles que não amam a Deus. É interessante também porque o sal, ele servia. Você sabe que antigamente não existia geladeira. Então, para as comidas não estragarem, eles conservavam com sal. Sal tem uma particularidade de conservar. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que você e eu, como sal dessa terra aí, nós impedimos a degeneração desse mundo. Nós somos aqueles responsáveis para que esse mundo não apodreça de uma vez. Lembrem que lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu aquele povo mau, Ele tirou Ló de lá, e existia uma intercessão para que aquilo não acontecesse, e chegaram assim a Deus e disseram, e disse: Senhor, se tiver 10 justos ali, o Senhor destruiria? Abraão: Senhor, se tiver 5, não destruo. Senhor, se tiver 3, eu não destruo por aqueles 3. Se tiver 1, Senhor, eu não destruo por amor àquele. Entenda, você é sal, que tem que dar gosto aí fora. Agora a Bíblia relata que se você for um sal que não dá gosto, você será pisado pelos homens. É terrível, meu irmão. Porque os homens, ou seja, os incrédulos, eles estão ávidos para ter a sua cabeça como cristão. Não falo no sentido literal, ou até falo no sentido literal, porque aqui não tem esse nível de perseguição, mas aí fora as pessoas cortam a cabeça dos cristãos, sabe? E a gente tem essa liberdade gostosa aqui, e por vezes a gente fulera com o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é hora de acordar, é hora de ter fundamentos, é hora de começar a construir algo que vai ter uma firmeza. Quando a gente fala em alicerces, a gente fala em fundação. É aquilo que eu construo debaixo da terra que vai me dizer o quanto eu vou crescer em cima da terra. Você está entendendo?
o quão profundas são suas raízes em Deus, vai dizer o quão grande você vai ser em relação a Deus. Porque a Bíblia nos chama a ser grandes em Deus, e a gente não pode confundir e ser grande aos olhos do mundo, porque relembre comigo, o próprio Cristo disse: se você quer ser o primeiro, que seja o último. Se eu vim para servir, imagine vocês, Cristo falou, e ali ele lavou os pés do discípulo. Olha, o Cristo, o Messias, aguardado por muitos anos, revelado na Escritura, no profeta Isaías, cerca de 400 anos antes dele vir. O próprio Cristo, ele foi o servo que se lavou os pés dos discípulos, se humilhou ali. Humilhou no sentido de humildade. Meu irmão, Jesus diz para sermos sábios e grandes aos olhos de Deus, por meio da obediência e execução dos seus mandamentos, ou dos seus ensinamentos. Jesus nos convida a ser grandes aos olhos, sem se importar com as conquistas externas, ou com o tamanho do seu ministério, ou a grandeza será baseada no trabalho dos seus corações, em obediência e amor a Ele. Mateus 5,19, olha o que diz: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros de mesmo, seja considerado o pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que observar ensinamentos, será considerado grande no reino dos céus. Meu irmão, eu queria dizer que existe uma grandeza que Deus reserva para você, e que você não pode confundir com a grandeza aí fora. Isso não quer dizer que o seu ministério vai credenciar você para o céu. Você está entendendo? Não é pelo fato de você ter um grande ministério, uma grande igreja, ou um grande dom servindo na igreja, que você vai ser credenciado para o reino dos céus. Mas aquele que observa os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, descrito na Bíblia, e esse sim será considerado grande no reino dos céus. Eu gosto da lógica do reino, porque é completamente avesso o que a gente vê aí fora. Meus irmãos, aí fora, a pessoa que tem destaque, ela é evidenciada aos maiores patamares. Ninguém dá a mínima para quem ele seja, mas ele está em destaque, está na mídia social. Você não conhece ele, você só conhece ele da mídia digital, e ele é um ídolo, se torna um ídolo, e as pessoas começam a adorar aquele camarada, seja um jogador de futebol, seja um cantor, seja um ator de novelas ou de filmes. Só que aquele trabalho dele engrandece ele. Só que aqui o Senhor é quem julga quem é grande e quem é pequeno. É a lógica do reino. E ele olha para uma viúva que entra e não tem nenhuma das posses, e o que ela tinha, ela deu ao Senhor. Ela diz: aquela viúva ali foi reconhecida diante de Deus. A lógica do reino é completamente diferente da lógica do mundo. No reino, se você quer ser grande e importante, que você sirva. Eu acho isso fantástico. Porque, por exemplo, a gente vai ter lá a nossa Vida Vitoriosa, na verdade Casa do Oleiro, e a gente estava reunindo a equipe que vai trabalhar, e a gente estava falando a respeito disso, que você que serve lavando uma louça, varrendo um ambiente, ou até cuidando dos quartos, ou do banheiro, ou da limpeza do banheiro, você é tão importante ministrando daquele jeito na vida das pessoas, como aquele que vai estar palestrando lá em cima do palanque. Existe uma grandeza em Deus que nos
credencia através da obediência a Ele. Jesus revelou um novo paradigma para a grandeza. Nos focarmos em sermos grandes aos olhos deles, ao invés de sermos grandes aos olhos dos homens. E interessante porque eu preciso que vocês entendam e permaneçam firmes, porque a grandeza será revelada no porvir, no reino dos céus. Muitas vezes como você pega a mania daí fora de querer reconhecimento imediato, instantâneo, urgente, e às vezes você serve na igreja procurando um tipo de reconhecimento instantâneo e aqui, mas você faz as coisas ou serve a Deus. Ele é galardoador, Ele é recompensador, diz a palavra de Deus. Aquele que se aproxima, é preciso acreditar que Ele recompensa, e que Ele recompensa até no porvir. E é interessante porque hoje a gente vive na era agressiva da tecnologia, que nos faz ser instantâneos. A gente quer tudo rápido, mastigado, a gente quer tudo fácil, se possível, à distância de um dedo, nos nossos smartphones, tablets e computadores. E isso tem trazido grande prejuízo para a gente. Para você ter ideia, é um dos assuntos que eu vou voltar, que o Sermão do Monte fala, é a respeito da nossa sexualidade. Mateus 5 vai falar a respeito de não adultere. Ele vai falar assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ele está lá repetindo o 7º mandamento, lá de Êxodo. Ele diz assim, não adulterarás, mas eu digo a você, que se você olhar para uma mulher com cobiça, ou olhar para um homem com cobiça, você já adulterou, você já pecou. Isso aqui é revolucionário, porque no tempo de Jesus, as pessoas, elas diziam, ou tinham na cabeça que eles não podiam praticar o ato. Só que Jesus disse, não. Antes de você praticar o ato, o pecado está sendo consumado no seu coração há uma cota, há um tempo. E ele diz assim, se você olhar para uma mulher e cobiçar ela, você já pecou. Isso aqui inverte tudo para a gente. Então não é o que eu faço, é o que eu penso, é o que está no meu coração. E às vezes a agressividade da tecnologia tem sido crucial para que a nossa sexualidade hoje em dia, da juventude de hoje, seja completamente deturpada. Porque convenhamos, é muito mais fácil você ser um imoral sexual hoje do que no tempo de Jesus. Por que eu digo isso? Porque está tudo tão mais fácil de se ver e de se combinar. E ele diz assim, o versículo continua, e ele vai dizer, isso aqui é só um parêntese daquilo que eu vou voltar, e ele vai dizer, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora, porque é mais fácil você entrar sem um olho no reino de Deus, do que o corpo todo ir para o inferno. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? Ele não está querendo dizer literalmente que você vai arrancar o seu olho. Ele está querendo dizer assim, seja radical e violento com relação ao pecado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, não basta uma abordagem casual para o pecado da sua sexualidade. Você tem que ser radical nisso. Você tem que ser violento e radical. Se você tiver que deixar alguma coisa, deixe. Até amizades, deixe. Mas você não pode pôr tudo a perder.
1 Coríntios, seis, seis, 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meu irmão, você e eu precisamos estar alerta. Você e eu precisamos estar atento, vigilante. Sabe por quê? Porque sabe esse versículo que eu acabei de ler? Se você é um camarada ou uma pessoa, ou uma camarada, que você odeia o pecado, e você se aborrece com aquilo que você pratica, esse versículo não é para você. Agora, quando você não está nem aí para aquilo que você pratica de errado, quando você acha comum e normal, uma medida de iniquidade é contada na sua vida, você não mais se arrepende, você começa a praticar uma coisa aqui, aquilo se torna um hábito, e do hábito se torna um vício, e você acha aquilo mais normal. Não tem problema nenhum eu fazer isso, e aí você não se irrita mais com o pecado, o seu coração já não tem raiva do pecado. Jesus entendia tanto isso, que ele diz: vocês devem ter uma abordagem radical com relação ao pecado, você deve extirpar ele. Paulo falava assim: eu mortifico a minha carne. Sabe o que é isso? Em outras traduções diz: eu esmurro a mim mesmo. O escritor de Hebreus vai dizer: eu não derramei sangue, ainda não derramei sangue na luta com o pecado. Meu irmão, a gente precisa levar a sério a vida com Deus. Você não pode brincar de ser crente. Você tem que se irritar com o pecado que você comete. Você tem que ser um inconformado. Você tem que se arrepender no seu coração. Você tem que buscar a Deus. Você tem que insistir na busca, porque aquele que busca, encontra. Amém? Porque se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, seja ela qual for, você deve insistir na sua santidade. Você pecou, você errou, você está com raiva, adote medidas radicais para que você possa sair disso. Cristo entendia isso e falou: se a tua mão te faz pecar, você corta ela fora. É mais fácil entrar no reino de Deus sem um braço do que o corpo todo ir para o inferno. Ele está dizendo mais uma vez: sejam radicais com relação ao pecado. Se é tirar o celular, ficar 6 semanas sem o celular, que tire. Arruma um celular mais analógico, mais antigo, que não tem acesso à internet. Se for você ficar sem seu computador, sem seu videogame, sem seu futebol, seja lá qual for aquilo que atrapalha a sua vida com o Senhor Jesus Cristo, você deve deixar. Se for aquele grupo do WhatsApp que só compartilha porcaria e você lá no meio, eu não participo do meu grupo de trabalho, do meu grupo de WhatsApp do trabalho, porque as pessoas são devassas, e a turma já sabe que Cleferson não faz parte desse grupo, porque as pessoas compartilham pornografia.
Não fiquem submetidos a isso. Os seus olhos, tem um ditado popular que diz: os olhos são as janelas da alma. Com que você está se alimentando? O que é que você está colocando dentro de você? Você só vai manifestar e falar aquilo que você absorve ou está se alimentando. Meus irmãos, a Bíblia diz que existe uma tempestade que virá sobre nós. O que ele está dizendo naquela parte, quando ele fala que uma tempestade vai bater contra aquela casa, vai contender contra aquela casa, é que mais tempo ou menos tempo você será confrontado. E o que lhe faz permanecer firme? E o que lhe faz permanecer em pé? E o que lhe faz não tirar sua paz? É o quão profundo você tem raízes em Deus. É o quão firmado a sua fé está em Cristo. Porque você manifesta a sua fé naquilo que você adora. Se você adora Jesus Cristo, a sua fé vai ser em Jesus Cristo. Agora, se você adora outras coisas, você está manifestando fé nessas outras coisas. E a Bíblia vai falar aqui a respeito de uma tempestade. Nosso amor por Jesus será testado e comprovado. Ele pode ser como genuíno diante das pressões da vida, ou ele pode ser, o nosso amor a Jesus pode ser superficial e passageiro. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós, você sabe, se achegam a nós, parece que está conosco, mas quando a gente olha, não está mais no meio de nós, está vivendo uma vida no mundo. Sabe por quê? Porque você e eu não conseguem ver alicerces, porque é algo que ele constrói, você constrói debaixo da terra, e aos olhos casuais você não consegue ver. E às vezes você fica se perguntando: por que fulaninho ou fulaninha, ou por que aquela pessoa não está mais no nosso meio? Ele está vivendo uma vida no mundo, vamos dizer assim. É porque ele não tinha um alicerce firme para suportar a tempestade que sobreveio sobre ele. A Bíblia vai dizer que no primeiro momento as pressões pessoais da nossa vida revelam a autenticidade da nossa vida, a autenticidade da nossa fé. Interessante, as pressões pessoais da nossa vida vão revelar a autenticidade da nossa fé. Em um segundo momento, a evolução da nossa vida no julgamento de Cristo revela o caráter verdadeiro da nossa fé em Cristo. A autenticidade da nossa fé e o quão verdadeiro é a nossa fé. Verdadeiro aqui se denota caráter da nossa fé em Cristo. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos ensina o modo de viver insensato aos olhos de Deus é negligenciando a obediência aos seus mandamentos e à sua palavra. Se você vê uma conduta moral e de caráter na Bíblia, como ele descreve no Sermão do Monte, e você ousa desafiar e transgredir, e você está numa atitude de rebeldia, não se arrependendo e não tendo no seu coração raiva daquilo que você está fazendo, o seu destino é a ruína. O seu destino é que uma tempestade virá e derrubará quem você é. E será uma ruína grande, diz o final do versículo. Meu irmão, Jesus não descreveu cristãos e não cristãos, mas apenas aqueles que escutam a palavras e seus ensinamentos. Ambos os grupos, cristão e não cristão, às vezes leram a Bíblia, ouviram muitos sermões, até escutam muitas músicas cristãs, mas isso não quer dizer nada. O que vai decidir é aquele que lê e obedece
a palavra do Senhor, obedece os seus mandamentos. A palavra-chave está na obediência. É isso que vai fazer com que criemos raízes no Senhor. Nem sempre podemos conhecer as diferenças entre as pessoas, porque as fundações da nossa vida privada não são à vista. A questão principal é que eles diligentemente buscam obedecer os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte e na Bíblia ou não. É assim que você observa quem é quem. É aquele que obedece e aquele que não obedece. A mensagem de Jesus ela é muito séria e a gente não pode ignorar. É preciso que a gente possa dar a Jesus a atenção devida que Ele dá na sua palavra. É hora da gente se virar para a palavra do Senhor e dizer assim: rapaz, isso aqui é muito sério para eu estar negligenciando. E aqui eu falo negligenciar, porque eu estou colocando aqui a gente que se acha muito perfeito. Porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, eu me considero um crente perfeito. Mas você está tendo um ponto de referência errado. O seu ponto de referência não pode ser aquele irmão que está do lado. O ponto de referência é a palavra de Deus. O quão bem eu estou em relação ao padrão de crente descrito no Sermão do Monte? É essa a pergunta que você deve fazer. Você não deve virar para as pessoas e dizer assim: porque eu faço isso e aquele irmão não faz. A sua referência de medida é o Jesus, é a Bíblia, é a sua santa palavra. Então você não pode olhar para as pessoas e tomar como desculpa uma vida capenga, ou uma vida meia boca no Senhor Jesus Cristo. É preciso levar a vida cristã um pouco mais a sério. Em qual caminho nós iremos andar e sobre qual fundamentação iremos construir. Essa é a decisão que eu queria que vocês fizessem hoje. Vamos ficar de pé? Porque eu queria que vocês atentassem para algumas perguntas. Meu irmão, qual tipo de mensagem iremos proclamar? A mensagem bíblica suscita a humildade e pobreza de espírito e faz com que pessoas clamem a Deus por misericórdia. Mas qual tipo de mensagem você quer proclamar na sua vida? A gente já falou aqui a respeito do exemplo, cristãos que falam através da sua vida. Então, que tipo de vida você está querendo ter? É preciso clamar a Deus por misericórdia. É preciso clamar a Deus por fome e sede por Ele. É preciso clamar a Deus por um estilo de vida justo. É preciso clamar a Deus por um estilo de vida mais obediente. É preciso clamar a Deus para que Ele venha ajudar você. Porque eu entendo que você, por suas forças, do jeito que você é, no seu braço, você não consegue por si só. O que o Senhor Jesus propõe, o que Deus quer, é que você entre em cooperação com Ele, nesse plano de fazer você chegar à estatura de varão perfeito. Nunca foi você sozinho. Nunca será você sozinho. Mas será você com Deus. O quão disponível você está para ser trabalhado, para ser usado. O quanto de sede de Deus você tem? A sua sede de Deus é só pelo domingo aqui?
E é por isso que você não pega na Bíblia durante a semana. É por isso que você não ora durante a semana. A sua sede de Deus é apenas por um domingo. É apenas por um culto da juventude no mês. Será que não está na hora de você pedir: Senhor, me dá mais sede por Ti? Será que não está na hora de você pedir: Senhor, quero ter mais fome da Tua palavra? Será que não está na hora de você começar a traçar planos para orar mais, para ler mais a Bíblia, para participar mais da igreja em suas atividades? Será que não está na hora de você criar alicerces mais fortes? Será que não está na hora de você mudar de vida? Será que não está na hora de você levantar dessa cadeira e ser útil no reino de Deus? Será que não está na hora de você abrir seu coração para que Deus possa fazer a mudança que precisa ser feita? Será que não está na hora de você dizer: Senhor, o Senhor pode mudar o que precisa ser mudado na minha vida? E quando a mudança vier, você entender e, em obediência, se voltar para Ele. Meu irmão, é chegado um momento que a gente não pode mais brincar de ser crente, literalmente, não pode. Porque existe uma tempestade que virá contra a casa de vocês. E que fundamentos, ou que alicerce você vai ter construído na sua vida? A grande diferença de um cristão alicerçado na palavra de Deus, alicerçados na fé em Cristo, para uma pessoa aí fora, é que quando a tempestade vir, as dificuldades da vida vir, ela não vai roubar a tua paz, ela não vai roubar a tua sanidade, você vai permanecer. Cultive alicerces mais firmes na sua vida. Deus ama você. Deus, Ele tem carinho e cuidado por você. Até nas mínimas coisas que você nem imagina. Deus, Ele tem cuidado de você e da sua família. Mas o que Ele quer é que você vá mais profundo nele. É que você saia de uma superficialidade. É que você crie raízes. É que você seja consolidado nele. Consolidação. É a firmeza na fé que vocês têm. Pai, muito obrigado